Diretamente do estádio Mendes de Moraes, irradiando a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Brasil, com a rede de emissoras nacionais controlada pela Agência Nacional. Acaba de ser cantado pela multidão o hino nacional brasileiro, repetindo o magnífico espetáculo de civismo que já tivemos oportunidade de presenciar também na última quinta-feira aqui no estádio Mendes de Moraes, por ocasião da peleja entre o Brasil e a Espanha. Tudo pronto para o início. Jorge Cury atuando com o ataque brasileiro nesse primeiro tempo, enquanto nós ficaremos com a defesa brasileira e o ataque uruguai. Movimentou Ademir para Jair. Jair atrasou para Bauer, bola na frente para Zizinho. A emoção contida na voz do locutor Antônio Cordeiro se multiplicava pelas 200 mil pessoas que estavam no estádio municipal do Maracanã. A multidão, à espera de mais um baile de bola, se entusiasmava com a seleção que encurralava o Uruguai desde o início do jogo. O centroavante Ademir, o artilheiro do Brasil, era o temor do goleiro Roque Máspoli. Mas a torcida aflita viu o primeiro tempo passar sem que a seleção brasileira marcasse um gol. Aos 2 minutos do segundo tempo, porém, todo o Brasil gritou gol junto com Antônio Cordeiro. Gol! Gol brasileiro! Eles estavam com medo de levar uma goleada. Isso o Dúlio Baiano me contou pra mim, né, poxa? Que pegou, inclusive ele pegou aquele jornal, né? Ele pegou aquele jornal na véspera do jogo, saiu aquela fotografia com o Brasil campeão do mundo, já está assim, no jornal desse do Rio, ele pagou o jogo, entregou um a cada um. Então, assim, já ganharam de 6, de 7. Nós não vamos fazer esse papelão, nós não vamos ser goleados. Era o único receio dele. A única preocupação dele é não ser goleado. Isso ele fala com a gente até hoje, pô. Nós somos amigos até hoje. E chegou lá, quando nós fizemos o gol, nosso time acabou. Sabe o que é dar um banho de gelo? O que aconteceu? Não sei. E até hoje eu não sei. Isso eu não sei te explicar. Que eu corri como louco e sentia que não sei, o time tinha parado. A vitória era bem mais do que o Brasil precisava para ser o campeão do mundo. Talvez tenha sido por isso que os nossos jogadores pararam em campo. Daí em diante, a garra uruguaia se materializou no capitão Obdúlio Varela e a alma celeste pairou soberana sobre o Maracanã. Apático, o time brasileiro assistiu o Uruguai realizar por várias vezes uma jogada mortal, o lançamento para o veloz Ponta Didia. Não vamos dizer que houve falha, houve uma desatenção, porque nós deveríamos concentrar exatamente para evitar essa jogada. E não houve essa preocupação de parar essa jogada que eles faziam pela direita. Gol do Uruguai! Gol do Uruguai, Thiapinho! Mas naquele domingo de julho, nem o técnico Flávio Costa e nem os jogadores mais experientes souberam antever a desgraça anunciada e mudar o rumo da história. Faltavam apenas 11 minutos para o jogo terminar. El gol fue partir de acá, de esta parte, más o menos una jugada con el compañero mío Julio Pérez. Yo fui un poco en diagonal hacia el arco, y Barbosa creyó que se abrió el arco creyendo que yo iba a hacer el centro, como la jugada del primer gol fue idéntica. Entonces cuando vi que él me dejó un espacio, se abrió, entonces fue cuando tiré y ese gol entró justo contra el palo. Quando ele percebeu que alguém e que eu tinha saído também para cortar o centro, ele chutou a bola para gol para desencargo de consciência. No caso, ele foi mais esperto e tentou uma coisa impossível e que deu certo. Quer dizer, ele pensou errado e deu certo. Eu pensei certo e deu errado. Que tristeza, né, senhor? Eu acho que talvez nunca se houve, que eu tenha como vivente, eu acho que nunca houve um silêncio maior do que aquele que eu vi. 200 e tantas mil pessoas em silêncio. Eu acho que nem se morresse um presidente não teria tido aqui. O senhor acredita que o Brasil morreu um pouco naquele domingo? Não digo que morreu, mas que sentiu que passou uma tarde fúnebre, passou. Isso não tem a dúvida.
que eu senti na própria carne, conforme eu relatei aqui dos cachorros. Então essa é uma verdade. O Brasil silenciou. Silenciou mesmo. Só acordou no dia seguinte com um pesadelo. A descontos ainda. Cobrou Friaça. Cabeceou Jair. Marcou o juiz, entretanto, o final da peleja. Terminou o jogo com a vitória do Uruguai. Uruguai, os campeões mundiais de futebol de 1950, reconquistando o título que haviam obtido em 1930 e perdido depois para a Itália. Desolação natural da torcida aqui no estádio do Maracanã. Que sentimento o senhor deixou o Maracanã naquele final de tarde? Parece que é claro que é uma frustração muito grande, né? Uma frustração muito grande de você pensar em tudo que tinha pela frente e de repente vir ruir aquilo em 90 minutos. Quer dizer, todos os sonhos, todo aquele pensamento em que, poxa, eu vou ser campeão do mundo e tal. Quer dizer, a única coisa que faltava na carreira do jogador de futebol, quer dizer, o ápice. Então, aquilo realmente pesa na balança. Aonde eu morava, em Ramos, existia uma avenida que tinha mais ou menos 18 casas, 9 de cada lado, uma avenida. No meio tinha um jardim. Essa avenida, nesse dia, no meio da avenida, foi posto mesas com comida que o sujeito pensasse de todo tipo de comida que tivesse. Tinha ali em cima e embaixo tinha bebida. Então nesse dia, quando eu passei por ali, com o meu carro, quando eu passei por ali, eu vi uma cena que chocava, até chocou a gente, que havia tido um ventozinho assim que descobriu aquela comida toda, peru, porco e tudo. Era comida da festa. Era comida da festa, festejar o título. Então havia aquilo, então o vento tirou aquelas toalhas que estavam em cima e até os cachorros que estavam todos assim olhando, não se animaram a subir na mesa para comer. Quer dizer, então isso aí é um troço que calou fundo na gente. A gente olhar para aquilo, aquela porção de comida ali, e os cachorros olhando, não avançar. Quer dizer, dói para a gente olhar aquilo, né? Porque tudo isso aqui, quer dizer, ficou tudo aquilo ali. Ninguém comeu, ninguém bebeu, nada. E são cenas que às vezes ficam no fundo gravado na mente da gente. Né? Isso o senhor não esquece jamais? Ah, não, isso eu não esqueço jamais. A derrota e mais especialmente o gol de Didia dividiu o Brasil. Parecia que havia um país antes e que surgiu outro depois do gol. Este novo e dramático Brasil que emergiu da tragédia nasceu sob o estigma do trauma e logo elegeu um culpado. 43 anos e 7 meses separam este homem da grande tragédia brasileira. Mas ainda hoje a vida de Moacir Barbosa está ligada de forma dramática à história daquele Brasil e Uruguai. Foi por causa dessa marca que Barbosa veio morar aqui na cidade Oceã, pertinho de Santos, no litoral paulista. Ele deixou o Rio de Janeiro, onde morava há quase 50 anos, justamente no dia do jogo entre Brasil e Uruguai, pelas eliminatórias de 93. Impedido pela comissão técnica de conversar com os jogadores na concentração brasileira, Barbosa resolveu viver longe das humilhações. Hoje, Moacir Barbosa é um senhor tranquilo que passeia com calma pelas ruas da cidade Oceã. A paz parece ter voltado a morar no coração deste homem marcado, mas ela é quebrada quando as lembranças de 1950 surgem à sua frente como um pesadelo. Eu não gosto de falar e nem de comentar isso, exatamente por causa dessa razão, que é a falta de respeito ao jogador, não à pessoa humana. Ao jogador, há essa falta de respeito, porque você acha que ser vice-campeão do mundo não vale nada. Quer dizer, aqui no Brasil, agora em outros países vale. Agora aqui não vale nada. E ser vice-campeão do mundo não tem valor. Seu Barbosa,
Mesmo 44 anos depois daquele Brasil-Uruguai na final da Copa 50, o senhor ainda é marcado assim por quem vê o senhor? Às vezes sim, porque ainda há pouco tempo nós estávamos num bar onde eu frequento e o cara veio e daí falou, mas em 1950, sabe? Eu digo, olha meu filho, acabou a conversa aí. Porque eu falei para ele, eu me reportei a ele o seguinte, eu digo, olha, as leis de condenação aqui no país, quanto é? A maior condenação, quanto é? É 30 anos, né? É 30 anos que o sujeito tem que cumprir. Eu digo, então nós estamos com 43 anos, eu acho que eu já paguei 10 anos ou 14 anos a mais. Então eu não tenho razão para discutir consigo, nem para dar uma explicação. Tá certo? Porque eu acho que não. Por que eu vou dar uma explicação para ele? Eu não sou um criminoso vulgar, né? Então eu não vou dar explicação a ele. Eu acho que ele não merece explicação, porque ele me cobrar uma coisa depois de 44 anos, eu acho que ele não tem direito a isso. Então eu não dou explicação. Então eu prefiro me calar do que discutir, porque eu não vou explicar nada a ele, eu não vou retornar aquilo que já se passou. Então não tem problema nenhum. Então eu prefiro, para não ser deselegante, então eu prefiro não comentar. Mas, seu Barbosa, o senhor acha mesmo intimamente que o senhor cumpriu 30 anos de pena? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que 30 não, porque até hoje eles falam, né? Então foi mais de 30. Então são 44 anos. 44 anos. Então eu acho que eu tenho o direito de, pelo menos, dormir tranquilo. Negro, cabelo já branco, 73 anos de idade, Moacir Barbosa ainda vive debaixo da sombra da injustiça. Talvez seja mesmo difícil apagar a marca da derrota na Copa de 50. Mas o que jamais será apagada é a história de um dos maiores goleiros que o futebol brasileiro teve. Logo depois da Copa do Mundo, Barbosa foi escolhido pelo jornal A Gazeta Esportiva como o goleiro da seleção do Mundial. Ainda em 1950, Barbosa voltou a ser campeão carioca. Ganhou também os títulos de 52, 56 e o do Supercampeonato de 58. Eleito pela Crônica Esportiva como o melhor goleiro do torneio Rio-São Paulo de 59, Moacir Barbosa deixou o seu Vasco da Gama e jogou ainda pelo Santa Cruz do Recife, pelo Bom Sucesso e pelo Campo Grande. Barbosa parou de jogar em 1962, aos 41 anos de idade. Esses 21 anos de história fazem da vida de Moacir Barbosa uma das mais ricas do nosso futebol.